Salve galera, eu sou Everaldo Rodrigues, este é o Estante Etérea. E a única coisa que me decepcionou nesse livro é que não tinha o Tom Cruise correndo. Bom galera, eu li A Guerra dos Mundos, livro escrito pelo H.G. Wells, livro que vocês aí, espectadores do Estante Etérea, escolheram no 3 Livros em Conflito de 2017, foi aí a edição ficção científica. Guerra dos Mundos estava competindo com As Fontes do Paraíso, do Arthur C. Clarke, e com O Homem que Caiu na Terra, do Walter Tevis, e acabou ganhando. Uma maioria esmagadora votou no H.G. Wells, votou em A Guerra dos Mundos, que é um livro aí classicão demais, famosíssimo, e que quem diria, né, que um livro sobre marcianos era uma crítica à sociedade inglesa da época. Antes de começar a resenha, já vou dizendo aqui pra vocês que na descrição do vídeo, aqui no Mostrar Mais, tem links pra quem quiser comprar aí A Guerra dos Mundos, com a versão nova, a edição da Suma e tal, que capa dura mais bonita, em várias lojas virtuais, e que comprando por esses links, o Estante Etérea recebe uma pequena comissão pela venda, recebe aí um dinheirinho, que ajuda aí a continuar mantendo o canal e fazer o canal crescer. Então, confere lá e vê que tá baratinho. Bom, A Guerra dos Mundos, né, do H.G. Wells, não confundir com George Wells, nem com Orson Welles. É um livro aí de ficção científica lançado em 1898, então no final do século XIX, e é um verdadeiro clássico da ficção científica. É um daqueles livros que plantam, que definem conceitos que a ficção científica trabalharia aí durante todos os anos que se seguiram, né? Mas qual que é a história de A Guerra dos Mundos? A Guerra dos Mundos traz aí a narrativa de um cara que sobreviveu à invasão de marcianos que aconteceu no planeta Terra, mais especificamente na Inglaterra, né? Depois de deixar total destruição e de levar a humanidade a quase que um instinto animalesco, a reduzir a humanidade a meras formigas, a meros animais, enquanto espalhavam ali o terror. E esse narrador vai contando tudo o que aconteceu, desde a chegada dos marcianos, até a revelação de que aquelas coisas eram marcianos, e até a guerra aí que praticamente quase destruiu a humanidade. Começando para falar, né, que esse livro aqui, pra época, ele foi visionário, esmagador. Então eu já remeto ali pro que eu falei no comecinho do vídeo aqui, né, que não tem o Tom Cruise correndo no livro. Porque esse livro foi adaptado pelo Steven Spielberg nos últimos anos, aí eu não lembro bem o ano, com Tom Cruise no papel principal, e eles trouxeram a guerra para o contexto atual, para o mundo atual, tal. Então muitas coisas que estavam, né, no livro que é no final do século XIX foram trazidas para o século XXI, e digamos que isso soou um pouco inverossímil para algumas pessoas, e com razão, né? Eu não vou dar spoilers aqui, mas o final do livro, naquele contexto do século XXI, é muito complicado de você engolir, mas no contexto do final do século XIX foi algo assim devastador, revolucionário e inteligente. Foi uma sacada muito boa. Eu não vou falar do final do livro aqui, mas eu vou falar de alguns pequenos detalhes que o H.G. Wells trata aqui na obra dele, né? Então ele foi extremamente visionário no quesito da guerra, né? Naquela época, o mundo ainda não tinha visto a Primeira nem a Segunda Guerra Mundial, né? 1898. Tinham ocorrido, lógico, muitas guerras ali em escala continental, mas nunca uma guerra em escala mundial com ampla destruição, né? Com armas poderosíssimas, né? Com armas químicas, inclusive, que é uma coisa que acontece aqui no livro, né? Os marcianos, eles utilizam ali uma bomba que solta um gás que vai se espalhando pela cidade e que mata as pessoas instantaneamente. É o conceito da arma química moderna jogado ali dentro do livro de um jeito visionário, né? De um cara que sabia realmente olhar para o contexto da sua época e enxergar além, enxergar consequências, enxergar coisas que poderiam de fato acontecer, ainda que a invasão alienígena seja, né, hoje em dia a gente percebe isso, algo bem extrapolado. Mas na época meio que se tornou um medo, né? O H.G. Wells plantou um medo na sociedade inglesa da época e posteriormente no mundo, né? O medo da invasão alienígena, especificamente da invasão marciana, né? Os marcianos sempre foram aí alvo de investigação, vamos dizer assim, de medo até dos seres humanos, mesmo que não existam. Ou não se sabe. E é muito legal como o H.G. Wells transforma e catalisa isso, né? Ele coloca um sentimento muito forte aqui de pavor, de ojeriza, de expectativa e às vezes até de indiferença e de condição animalesca mesmo do ser humano diante de seres superiores, né? Outra coisa muito legal que acontece aqui no livro são além da arma química, são as armas de raio laser. Se não me engano, esse cara aqui foi o primeiro a colocar raio laser em um livro, e isso era em 1898. Vê bem onde que a mente do cara tá. Lógico que ele não fala raio laser, ele fala raio de calor, mas pra gente que cresceu assistindo coisas de ficção científica, vendo filmes e lendo coisas, é raio laser e tá no coração da gente de qualquer jeito. Mas no subtexto, né, mesmo com toda essa invasão alienígena, o ataque dos marcianos, né, naquelas estruturas como se fossem os tanques de guerra marcianos, né, que eram estruturas chamadas de tripods, né, que consistia numa carapaça metálica com 3 pernas, tal, e os tentáculos e as armas, tudo trazendo terror pro planeta Terra, né, dizimando os humanos, se alimentando do sangue dos humanos, né. É um panorama realmente de pavor, de terror que os marcianos tocam nos seres humanos, mas dentro e escondidinho você tem uma crítica bem ferrenha
ao imperialismo britânico da época, né? Então, se você for no contexto histórico ali do final do século XIX, a Inglaterra, né, ou o Reino Unido, vamos dizer assim, era a maior potência do mundo, era o maior império do mundo. Eles tinham ali territórios espalhados pelos 4 continentes, eu acho. Tinha domínios na América, tinha domínios na África, no Oriente, né, na Índia, eles mandavam na Índia, eram donos da Índia. Então, o que o Wells faz quando ele traz a figura do marciano imperialista que invade o planeta Terra para conquistar, para dizimar, para tomar para ele aqueles territórios, aquele ambiente, né, sem se importar com as pessoas? Ele dá uma cutucada realmente no que o Império Britânico fazia na época, de invadir territórios estrangeiros e anexarem esses territórios, dominarem esses territórios sem se importarem com a cultura, com a vida humana que havia nesses territórios, né? Então, se você estudar a história da Índia, por exemplo, você vê que os caras passaram um aperto gigantesco nas mãos da Inglaterra, e isso é só um pequeno exemplo do poder destrutivo do imperialismo britânico, né? E de como o Wells tocou na ferida trazendo isso, né? É aquela coisa meio que funcionou como um recado, né? Imagina se fosse com vocês, Inglaterra. Imagina se de algum lugar viesse seres mais poderosos que vocês, que fossem capazes de dizimar vocês. O que vocês fariam? Será que assim vocês teriam consciência de que o que vocês fazem com os outros também é errado, também é cruel? Então, cara, você pensa assim que é só uma história de ficção científica, de extraterrestres e raio laser e tal, e pessoas passando desespero e sendo mortas, mas não, é muito mais. Eu acho que isso que é o grande poder da ficção científica, que é tratar de temas que são temas de ontem, os de hoje e os temas de amanhã, e se manter atual, né? É uma obra que se mantém atual, porque o imperialismo mudou de nome, né? Mas os povos de primeiro mundo, né? Os poderosos dos primeiros mundos ainda exploram, ainda dominam as terras de terceiro e segundo mundo. Então, final do século XIX, século XXI aqui, e pouca coisa mudou, né? Só mudou o nome, mas as coisas terríveis ainda acontecem, os seres humanos ainda se atacam uns aos outros, ainda destroem os mais fracos. O H.G. Wells, ele expõe um lado muito interessante da alma humana, ao mostrar como seria a nossa reação se fosse nós, né, passando por aquilo. Foi assim uma indireta fenomenal ao imperialismo britânico, que infelizmente se perdeu com o passar dos anos, né, depois que o Império Britânico perdeu essa influência e o livro ganhou os Estados Unidos, e os Estados Unidos têm uma visão completamente diferente entre dominar e ser dominado, né? Tanto é que foi feita lá nos Estados Unidos, na curiosidade, foi feita uma continuação desse livro por um outro autor, em que os seres humanos iam de foguete até Marte. Quando chegavam lá em Marte, eles tocavam terror, matavam todos os marcianos para se vingar. Vê só como funciona a mente americana, mas enfim. Esse livro tem um legado fenomenal. Qualquer obra hoje em dia que utilize extraterrestres em sua narrativa deve a esse livro aqui, simplesmente, já começa por aí, né? Então é um legado impressionante. O H.G. Wells é um daqueles caras que realmente definiu um gênero, ele trabalhou muito bem dentro da ficção científica. Tem trocentos outros livros, mas os mais famosos, né? A Ilha do Dr. Moreau, o próprio Guerra dos Mundos, Homem Invisível, são obras que trazem a ficção científica, que criaram ali os genes da ficção científica que a gente usa até hoje. Então é uma obra fenomenal. A escrita do H.G. Wells é muito boa, eu gostei, apesar dela ser em alguns momentos um tanto jornalística, por ser vamos dizer, o estilo predominante, né, da época. Ele próprio também era jornalista, o que acaba tirando às vezes em alguns momentos a emoção da narrativa, né, vamos dizer assim, do momento da história, mas em outros ele tem assim aquele jeito bem eloquente de expor o mais profundo do ser humano, de expor assim o bestial, de expor aquele momento em que o ser humano deseja sua sobrevivência acima de qualquer coisa, então ele vai fazer qualquer coisa, sabe? Ele vai comer terra se ele tiver com fome, ele vai comer carvão, ele vai se esconder no buraco mais sujo para que o alienígena não apanhe ele, sabe? É um trabalho de construção de medo muito bom, né? Tem um trecho aqui que o cara passa dias e mais dias dentro de uma casa escura sem querer sair porque ele morre de medo de encontrar os alienígenas lá fora. E os alienígenas são assustadores, são medonhos, são perigosíssimos, ainda que a resolução no final do livro ali faça com que a gente perca um pouco desse impacto, né, diante deles. Mas aquela noção de pequenez do ser humano diante do universo, diante de forças que a gente não compreende, tá bem clara aqui. Eu acho que só por isso já vale a leitura do livro. A Guerra dos Mundos é um clássico absoluto da ficção científica, é um marco imaginativo repleto de subtextos, repleto de camadas, uma obra que vence o teste do tempo ao abordar não só as possibilidades de uma guerra entre espécies, mas ao expor, né, a natureza humana diante do absurdo, do cruel, né, e diante da consciência de sua própria insignificância. Bom, galera, essa foi a resenha de Guerra dos Mundos. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu joinha no vídeo, deixe seu comentário, né, o que você achou da resenha.
também o que você achou de Guerra dos Mundos, se você já leu, vamos bater um papo aí. Siga o ICTTera nessas redes sociais, aqui na tela vão aparecer 2 vídeos, são sugestões. Se você assistir um desses vídeos e gostar, se inscreve aqui no canal, comenta, compartilha, convida os amigos. E não se esquece de marcar o sininho para receber as notificações, beleza? É isso, um forte abraço para todo mundo, até a próxima, hein? Tchau, tchau.